Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre radioatividade e meia-vida, não é? Isso ainda faz parte lá dos estudos sobre astrofísica, tá ok? Então estamos falando lá sobre estrelas, não é isso? Sobre o combustível dessas estrelas, como essas estrelas nascem e como é que elas se comportam ao longo da sua vida, ok? Esses estudos aqui sobre radioatividade e meia-vida, eles são importantes porque as estrelas, neles também acontece isso, nelas também acontece isso, né? Justamente por conta lá de todos os elementos, né, que contém nela, tá ok? Então essa parte aqui de radioatividade e meia-vida, por mais que a gente não tenha um foco voltado para essas estrelas, mas isso acontece lá também, tá ok? Então vamos começar aqui falando sobre a radioatividade, né, sobre a emissão de partículas, né, partículas alfa, beta e os raios gama, tá ok? Bom, na radioatividade, ok, dando uma olhada lá na tabela periódica, percebe-se que existem elementos que eles são altamente instáveis, tá certo? Então esses elementos altamente instáveis, eles utilizam, não é, de recursos naturais para poder chegar à estabilidade, tá ok? Então são núcleos muito instáveis. Então vamos pensar num núcleo em que tem uma grande quantidade de matéria ali, por exemplo, uma grande quantidade de prótons, né, lá nos seus núcleos, tá ok? Então um átomo, né, então nele, no seu núcleo tem prótons, né, vou desenhar aqui os prótons, né, as bolinhas preenchidas aqui de preto, então são os prótons. Isso no núcleo atômico, viu? E tem uma quantidade de nêutrons, pronto, formando aqui uma estrutura, né, nuclear. Bom, mas vamos imaginar um núcleo que tem uma quantidade de prótons muito grande. Ok? Então tem uma quantidade de prótons aqui muito grande. Pronto. E o que acontece? Prótons são partículas positivas. Certo? Prótons são partículas positivas. Aí a pergunta que fica é o seguinte. Se a gente olhar lá para o eletromagnetismo, nós vamos perceber que essas partículas positivas, que são os prótons, e os nêutrons, que são partículas descarregadas, elas acabam ficando aqui nessa estrutura, né, do núcleo atômico, elas acabam ficando ali juntinhas, ok? Por causa da ação de forças, que não são forças eletromagnéticas, mas são forças nucleares. Nós chamamos de força nuclear forte. Ok? Bom, isso porque tem que vencer aqui a força eletromagnética, porque a força eletromagnética, a tendência dela é que esses núcleos, que essas partículas, elas acabem se repelindo, não é isso? Então tem subpartículas, né, que nós chamamos de quarks e de gluons, tá ok? Que acabam mantendo essa estrutura, ok? Que nós chamamos lá de força nuclear forte, tá certo? Então é desta forma que nós temos um núcleo atômico estável. Mas quando a quantidade de partículas é muito grande, esse núcleo ele acaba se tornando um núcleo instável. O que é isso? A qualquer momento ele pode ali entrar em colapso. Okay? Ele pode se desintegrar. Para que isso não aconteça, né, olha só a natureza olha só a perfeição da natureza. Para que isso não aconteça, esses núcleos atômicos eles começam a emitir radiações. E isso na intenção de se estabilizar. Então são núcleos altamente instáveis e eles vão se estabilizar. Tá certo? De que forma? Muito simples. Primeiro pode ser com a emissão de uma partícula alfa, que é uma partícula muito grande, né? Essa partícula alfa, ela, né, também pode ser aqui traduzida como um núcleo de hélio, certo?
Então ele começa a emitir essas partículas. São partículas muito grandes, né? Porque é um núcleo de hélio. Essa partícula alfa aqui, ó, certo? Então, por exemplo, o urânio, certo? O urânio 235, então ele, né, como ele é altamente instável, então ele começa a liberar essas partículas. De que forma? Então, ele libera uma partícula alfa, ou seja, libera um núcleo de hélio e se torna ali um tório. Então, era um urânio se tornando tório. Com isso, liberando essa partícula de hélio, esse núcleo de hélio. Tá certo? Então, essa é a partícula alfa. Certo? Isso nós já falamos em aulas anteriores. Né? Lá no primeiro período tem aula sobre isso, sobre esses decaimentos. A partícula beta, ok? Isso aqui, essa partícula beta, ela nada mais é do que um elétron, ok? Então nós temos a emissão de um elétron. Então a partícula beta é o seguinte, certo? Para que ele também consiga se estabilizar, ao invés de ele liberar um núcleo, né, de hélio, né, uma partícula alfa, ele vai liberar uma partícula beta, né, vai liberar um elétron. E isso vai fazer com que se tenha ali também uma estabilidade. Tá, ok? Então, por exemplo, o césio 137, ele está liberando a partícula beta e está se formando ali, né, o bário, né? Ok? Então, certo? Percebam que tem o mesmo número, certo? Só muda aí a sua massa, né? Ok? Então, isso aqui também é um tipo de partícula. Qual a diferença entre eles? Logicamente que tem um tamanho, porque aqui é um núcleo atômico e ali é só um elétron. Tá, ok? E isso também vai ser visualizado no seu poder de penetração. A partícula alfa ele tem um poder de penetração menor. Por quê? Porque trata-se de um núcleo atômico, então é uma partícula grande. Certo? É uma partícula muito grande. Então ele tem um poder de penetração menor. Então ele acaba passando por espaços menores. Tá certo? É o que acontece lá no Sol, por exemplo. Lá tem uma grande quantidade de hélio, tá certo? Vindo das reações de fusão nuclear, né, do hidrogênio. Tá, ok? Então, então essas partículas, né, que é o hélio, ele tem ali um poder de penetração bem pequeno. Já as partículas beta, que são os elétrons, como o elétron ele é muito menos massivo do que o núcleo atômico e do que o próprio próton, ele vai ter um poder de penetração maior do que a das partículas alfa. Tá, ok? Então ele acaba percorrendo caminhos maiores, ele acaba passando por elementos, não é, mais massivos. Tá, ok? Então esse é o poder que tem uma partícula beta. Né? A partícula beta tem um poder de penetração bem maior do que uma partícula alfa. Tá, ok? E a radiação gama? A radiação gama, a emissão de raios gamas também é uma busca, né, que ele faz, né, um dos artifícios que essas partículas fazem, né, que esses núcleos atômicos eles vão fazer para que eles sejam aí estáveis, né, entrem na estabilidade. Tá, ok? Mas ele não emite nenhum tipo de partícula. Ele não emite nenhum núcleo atômico e ele não emite nenhum elétron. Neste caso, ele vai emitir radiação gama. Certo? Essas radiações gamas nada mais são do que ondas eletromagnéticas. Então, ele vai emitir ondas eletromagnéticas. Certo? Então, ele vai emitir radiações eletromagnéticas. Okay? Ele pode emitir a luz visível, ele pode emitir o infravermelho, ele pode emitir os raios UV. Isso aí são exemplos de radiações eletromagnéticas. Né? Ele vai emitir o raio-x e ele chega lá nos raios gama. O raio gama, não é o último dessa escala. Ou seja, são raios que são muito energéticos. Tá, ok? Tem uma frequência muito grande, né? E o comprimento de onda muito pequeno. Tá, ok? Então, como eles tem uma frequência muito grande,
Então eles vão ser também muito energéticos, né? Lembra lá daquela relaçãozinha, né, de energia. Ó. Energia vai ser igual a constante de Planck vezes a frequência. Tá certo? Então, se eu tenho uma frequência muito grande, eu vou ter uma emissão de energia também muito grande. Tá ok? Então, essa relação lá dos raios gama, né? Lembra lá do espectro eletromagnético, né? Vem lá das ondas curtas, das microondas, passa pelo infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Então, dessa escala todinha, aquele que é mais energético, certo? Vai ser a dos raios gama, tá ok? Que é o que nós estamos falando aqui. Então, ele começa a emitir essa radiação, né, através desses raios gama, né, que é um tipo de onda eletromagnética, tá certo? Justamente para poder tentar ali se estabilizar, ou seja, ele vai perdendo energia para se estabilizar, tá ok? Dos três, o raio gama é aquele que é mais energético, logicamente, ele vai percorrer caminhos maiores e também ele tem um alto poder de penetração, tá certo? Um poder de penetração maior do que o raio-x, por exemplo, tá certo? Então, partícula alfa, poder de penetração bem pequeno. Partícula beta, poder de penetração maior do que o da partícula alfa, porém menor do que o da gama, né? Os raios gama, eles vão ter o poder de penetração muito grande, tá ok? É o mais energético, é o menor porque é uma onda, não é uma partícula, então ele consegue esses caminhos maiores, né? Eles conseguem penetrar mais, tá ok? Certinho? Então esses são os tipos de radiação que a gente pode encontrar lá, né, nas estrelas, tá certo? É isso que nós encontramos. Inclusive os raios gama eles são emitidos, né, por essas estrelas, né? As estrelas elas conseguem emitir raio X, raio gama e dentre outras radiações eletromagnéticas, né, como a própria luz que nós recebemos aqui, né, durante o dia, né? Nós recebemos a luz do sol durante o dia, que também é um tipo de radiação, não esqueçam. Bom, já o período de meia-vida, né? Meia-vida ou período de semidesintegração. É bem simples, tá ok? O período de meia-vida ou semidesintegração, ok? Isso é referente às partículas, tá ok? Em que elas vão diminuindo ali, certo? A sua quantidade de massa com o percorrer do tempo, tá ok? Então por isso nós chamamos de meia-vida. Então ele vai desintegrando, né? Então esses núcleos atômicos eles vão se desintegrando, por aí vai. Para cada elemento nós temos um período de meia-vida que é diferente, certo? Por exemplo, no Césio é de 30 anos, né? Para que hoje haja ali uma desintegração, né? Pela metade, tá ok? Então é o seguinte. Então nós temos aqui uma quantidade qualquer, né? Certo? Um período qualquer. E ele vai passar por um tempo, né, de semidesintegração, de meia-vida, que nós chamamos de P. Depois desse tempo, tá certo? Ele vai ser só a metade. Ok? Então, nós vamos ter só a metade dessa característica. Se passar mais um tempo, nós vamos ter a metade desta metade, que vai ser um quarto. Tá ok? Passando o tempo, nós vamos ter aqui um oitavo. Percebam o seguinte, tá ok? Percebam o seguinte. Nós temos o primeiro ciclo de meia-vida, né? Nós temos o segundo ciclo de meia-vida, certo? Então, é uma meia-vida, duas meia-vida. Nesse caso, como é do N aqui, ó, N sobre 8, no caso vai ser 3 meias-vidas, né? Período de 3 meia-vida. Pronto. Percebam o seguinte. Para um completo, nós vamos ter X períodos de meia-vida. Certo? Ok? Outra coisa. N sobre 2, né? 4 é 2 ao quadrado e 8 é 2 ao cubo. Certo? Ou seja,
nós podemos fazer uma regra geral, né? De falar que esse período de meia-vida, ó, é 2 elevado a x. Então, essa relação que nós fizemos com a amostra, né, que foi de n sobre 2 elevado a x, levando em consideração esses períodos de meia-vida, nós podemos fazer para a massa, não é isso? Então, a massa da amostra, tá ok? Ou massa de meia-vida, né, vai ser a massa inicial, vou chamar esse MO de massa inicial, sobre 2 elevado a x. No caso, esse x vai ser justamente os períodos aí de meia-vida, não é isso? Então, com isso, nós conseguimos calcular aí a massa dessa amostra depois de um período de meia-vida, tá certo? Então, o certo é que ele vai diminuindo de forma exponencial. Nós podemos até representar isso na forma de um gráfico, certo? Então, é o seguinte, nós vamos fazer aqui o gráfico, ok? Então, nós temos aqui os períodos de meia-vida, e nós temos aqui, por exemplo, né, a amostra, né? Nós representamos pela letra N, né? Então vai ser a amostra e o período de meia-vida, né? Então, quiseram. Então, vamos lá, para o primeiro período de meia-vida, que é o P, né? 1P. Ok? Eu ainda tenho uma quantidade da amostra bem considerável. Certo? Ainda está lá em cima essa quantidade da amostra, né? Vou chamar aqui de N. Pronto. Então, vamos ter este primeiro ponto. Tá ok? Quando passa para o 2, aqui, né, 2P, vamos colocar assim. Neste caso, nós vamos ter uma baixa, não é isso? Então, essa amostra, no caso, como é 2P, vai ser N sobre 4, né, que vai ser 2, né, N sobre 2 elevado a x. Então, vai ser N sobre 4. Então, vai ser basicamente aqui, ó, sobre 4. Então, vai me dar, né, o seguinte valor. Quando for 3, né, 3P, por exemplo, vai dar N sobre 8. Então, vai estar basicamente aqui, hipoteticamente falando, né? Então, vou ter aqui outro período, né, de meia-vida. Então, isso vai me dar um gráfico mais ou menos desse jeito, né? Certo? Então, certo é que ele vai se aproximar muito, né? Ele se aproxima muito aqui do zero, né? Como dá para ver. Então, ele vai, à medida que ele vai aumentando os períodos de meia-vida, ele vai diminuindo, diminuindo. Mas percebam o seguinte, ó, certo? Ele não chega aqui no zero. Ele vai passar muito próximo, mas ele não chega a zerar, certo? Chega lá no infinito que a gente diz que é zero. É isso? A gente pega um valor muito alto, muito grande, e a gente deduz que seja zero. Mas zero, zero de fato ele não chega. Tá certo? Bom, então, essa é a representação, né, do gráfico. E essa representação a gente também pode fazer para a massa. Ok? No lugar do N, colocar o M, né, que vai ser a massa. Nós vamos ter a mesma relação, né, de massa, e essa massa ela se desintegrando, né, diminuindo à medida em que os períodos de meia-vida vão aumentando, certo? Que é muito simples. Basta a gente começar a fazer divisões por 2, né? Por exemplo, vai trabalhar com massa, uma certa quantidade de massa de césio, por exemplo. O césio é período de meia-vida é de 30 anos, né? Então, a cada 30 anos tu vai dividindo por 2 a quantidade, né? A amostra que tu tem. Ok? Então, vai fazendo as divisões e tu vai sabendo a quantidade que ele vai aí diminuindo. Tá ok? Então, recapitulando, nós falamos de relatividade, partículas alfa, beta e gama, né? Partícula alfa, falamos do núcleo, né, de hélio, a partícula beta do elétron e os raios gama, né? Não é partícula gama, são raios gama, certo? Esses raio gama que são bem energéticos, tá ok? São muito energéticos, diga de passagem. Okay? E falamos do período de meia-vida, o período de semidesintegração, certo? Então, é o período em que a amostra ela vai diminuindo. Nós podemos fazer essa relação com a massa, né? É o período em que a massa, né, a amostra da massa, ela vai diminuindo. Tá ok?
Bom, então com essas informações, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.